Fala galera, aqui é o Guilherme da Arc School e hoje vamos te passar umas dicas sobre o que pensar quando você precisar colocar equipamentos de combate a incêndio em seu projeto. Vamos lá! Nesse vídeo abordaremos 5 dicas básicas para ajudá-los a pensar os equipamentos de combate a incêndio em um projeto pequeno. Primeiro ponto super importante é que o tamanho e a complexidade de um projeto de combate a incêndio não está ligado apenas ao tamanho do edifício, mas a diversos outros fatores, como o tipo de ocupação dentro do edifício, se há armazenamento de líquidos inflamáveis, se há grande quantidade de pessoas ali, se elas usam o espaço ao mesmo tempo, ou até a própria facilidade de movimentação dessas pessoas pelo edifício, em especial quando pensamos em rotas de fuga. Por isso, vale a pena você começar estudando algo mais simples, como, por exemplo, uso de extintores de acordo com o tipo de risco, uso da iluminação de emergência ou mesmo a sinalização de saídas de emergência. Então, vamos para a primeira dica. Bom, a primeira dica será sobre como você enquadrar a sua edificação nas legislações vigentes de incêndio. Lembrando que todo o estado do nosso país possui uma legislação específica sobre prevenção e combate a incêndio, e geralmente essas leis estão ligadas ao Corpo de Bombeiros regional. Como a legislação de São Paulo é utilizada como base para a elaboração das outras leis de outros estados, eu vou utilizá-la como exemplo nesse vídeo, ok? Você terá que, primeiramente, entender qual é o uso ou os usos do prédio que você está tratando. Por exemplo, prédio de apartamentos A2, igreja F2, indústria I1, escola E1 e por aí vai. Uma vez identificada a tipologia de uso, precisamos classificar a edificação em relação ao seu tamanho, a sua altura e mesmo a quantidade de pavimentos. O Corpo de Bombeiros de São Paulo geralmente possui uma diferença básica nas necessidades de equipamentos para construções com mais ou menos de 750 metros quadrados de área construída e alturas maiores ou menores de 12 metros. Bom, agora que temos o tipo da edificação já definida e o tamanho dela, vamos à dica 2, os tipos de equipamentos. Os equipamentos mais comuns são extintores, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de emergência, sinalização de emergência e brigada de incêndio. Para usos e edificações de maior risco, são utilizados elementos como chuveiros automáticos, proteções estruturais, compartimentações verticais e horizontais, espumas mecânicas, entre outros. Nossa dica 3 será sobre os tipos de incêndio. Apenas sabendo quais são esses tipos de incêndio que podem ocorrer no seu edifício, é que você saberá qual é o tipo de extintor que vai usar. Mas antes de falarmos dos tipos de incêndio, vamos fazer uma recapitulação do colégio. Lá atrás, onde vocês aprenderam como funciona o fogo. Fogo acontece pela junção de 3 elementos: combustível, comburente e calor. Sem esses 3 juntos, não temos fogo e logo não temos o incêndio. Podemos então presumir que o combate ao incêndio está focado na tentativa de inibir pelo menos um desses 3 elementos. Agora sim podemos ir aos tipos de incêndio. Eles são classificados em 4 tipos, denominados pelas letras A, B, C e D. Começamos então pela classe A, que são os incêndios provocados em materiais sólidos combustíveis, como madeira, borracha, papel ou tecido. Nesse tipo de incêndio, o material queima por inteiro, tanto na superfície como no seu interior, ou seja, a substância que irá apagar o fogo tem que atingir a superfície e penetrar no interior do objeto. Já os incêndios de classe B são aqueles provocados pelos combustíveis líquidos, como gasolinas, querosene, álcool. Nesses casos, o combustível queima apenas na superfície, de forma que isso nos obriga a usar um material para extinguir as chamas que não pode ser mais denso que o líquido em combustão, pois ele iria direto para o fundo do recipiente e não resolve o nosso problema. Passando para os incêndios de classe C, esses são os causados por combustíveis eletrificados, como por exemplo geradores de energia, equipamentos elétricos, sistema de energia que aqueceu além do projetado. Nesse caso, subentende-se que cortar a energia ajuda a cessar o fogo, certo? Então, o primeiro passo é sempre desligar a energia e depois combater o incêndio com o extintor adequado, sempre que possível.
Por fim, os incêndios de classe D, que são os mais complexos e perigosos. Eles são incêndios causados por combustíveis metálicos em sua composição, como por exemplo magnésio, potássio, sódio. Essa classe de incêndio é a mais comum na indústria e tem diversos outros fatores que complicam as análises. Agora que você tem uma noção dos tipos de incêndio, vamos então aos tipos de extintores, nossa dica 4. Os tipos de extintores que temos no mercado hoje são de água, pó químico para as classes AB, BC e ABC, CO2, que é o gás carbônico, e espuma mecânica. Os extintores de água são direcionados para incêndios de classe A. Os extintores de pó químico podem ser direcionados para incêndio de todas as naturezas, no caso do pó ABC, e de incêndios classe B e C, no caso do pó BC. Então sempre preste atenção nisso. Os extintores de espuma mecânica são utilizados no incêndio classe B e, por fim, os de CO2 e incêndios de classe B e C. Então, como vimos, há disponível no mercado um extintor que abrange todas as classes, com exceção da D, que é o pó químico ABC. Esse dispositivo, na maioria das vezes, é um elemento que podemos considerar como coringa na hora de dimensionar o nosso projeto. Contudo, para edificações com uma considerável instalação elétrica ou muitos equipamentos eletrônicos, ele pode ser prejudicial no caso de combate ao incêndio, justamente por danificar sem necessidade esses elementos. Além disso, em edificações com grande quantidade de combustíveis líquidos, gasolina, álcool, éter, o extintor ABC não será tão efetivo para incêndio dessa natureza, mas o de espuma seria. Existem extintores também de diversos tamanhos, 2 kg, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 80 kg. E geralmente eles são dispostos nas edificações de duas formas: presos na parede, quando eles são mais leves, ou no chão com uma base, quando são mais pesados. Todos eles, independente da forma que estarão dispostos no projeto, deverão ter sinalização de parede e de solo. A posição deles estará diretamente ligada à posição do risco na edificação, sendo um elemento de fácil acesso e próximo à possível fonte de combustão. Os extintores mais pesados geralmente vêm acompanhados de rodas para facilitar a movimentação, deslocamento. Agora que você já viu as diferentes naturezas de incêndio, suas causas e os extintores para combater cada um deles, desejamos que esse vídeo possa contribuir com seus projetos de prevenção e combate a incêndio. Continue acompanhando nossas redes sociais e nossos conteúdos. Até o próximo vídeo da ArcSchool.